Bom, cá estou eu, depois de ter participado de um debate com o biólogo Henrique. Eu coloco aspas porque, vamos combinar, né? O programa não é para ser um debate sério, nunca foi feito para isso. É um formato que, infelizmente, não permite nem que a gente complete muito raciocínio, assim. Então, bom, eu venho aqui agora fazer um react do Henrique. As minhas falas só, né? Porque não tem como eu fazer um... Meu Deus do céu. O react do react seria muitas horas. Mas eu gostaria muito de comentar as coisas que ele comentou sobre a nossa conversa ali. E que eu acho muito interessantes, assim. Eu já deixei claro em outro vídeo no Instagram e no TikTok também, que eu não tive nenhuma intenção assim ingênua de educar as pessoas sobre veganismo naquele programa, porque é meio impossível, mas eu deixei sim informações importantes para a gente começar a pensar, no mínimo começar, mas já deveria estar pensando há muito tempo, principalmente quem se diz ativista pela causa, que é basicamente tratar o veganismo como uma questão ética, de justiça, moral, sobre os animais, a nossa relação com eles. Tudo que fuja isso não é sobre veganismo. E, bom, o Henrique, pelo menos ele assume que ele realmente vê os animais como coisas para ele usar às vezes, ou então ele que decide. Ele assume isso. Agora, eu acho muito problemático quem vai e se coloca como vegano, né, se coloca como ativista pelo veganismo, e não fala dos animais, não fala da emancipação deles, não fala de como que as pessoas os enxergam, tipo, como objetificação, né? Como coisas para serem usadas, recursos, mercadoria, produtos, escravos. E quem falar que animal não é escravizado, então é o quê? É livre? É muito interessante que o Henrique ele vai focar o debate inteiro na questão dos zoológicos e de um ou outro animal, né? Aí essa distinção de espécie que é super... que serve, que é lógico que existe essa distinção e ela serve para a gente entender muita coisa, só que não da maneira que ele aplica, que é insensível e bem hipócrita, inconsistente moralmente, né? Porque dá esse peso, discriminar humanos e animais da maneira que ele faz é completamente ilógico e insensível. E olha que eu não estou falando aqui um discurso anti-especista, eu sou especista. Eu não vejo a vida de uma formiga valendo a mesma coisa que a vida de um mamífero, enfim, mas, cara, tem que ter discernimento, né? Porque todos merecem respeito. Não é porque eu não vou me mobilizar para salvar uma formiga da mesma maneira que eu me mobilizo para salvar um mamífero, que eu acho que tudo bem fazer o que quiser com a formiga. Ou, se for interessante, vou acabar com ela. Então, basicamente, o Henrique faz isso o tempo todo, né? Ele fala sempre sobre controle de pragas, né? O que é praga? É superpopulação de animal. E geralmente aconteceu por causa de interferência nossa. Tipo, a gente que causou isso geralmente. Aí a gente vai lá e se sente no direito de exterminá-los. Não faz sentido, né? Uma coisa, a sua casa é infestada com barata, por exemplo. São animais que estão trazendo doença, né, tem vários problemas aí. E realmente, infelizmente, a gente não tem um método de dedetização, de retirar esses animais da sua casa de maneira que não precise nem matá-los. E talvez teria, se o mundo não fosse organizado da maneira que é. Se o conhecimento da biologia acadêmico, científico, não fosse completamente antropocêntrico, de maneira a tratar animais como coisas, né? Se os cientistas, se mentes tão brilhantes da humanidade vissem animais com o mínimo de respeito, vocês acham que a gente não tinha desenvolvido tecnologia e alternativa para tudo que a gente já usou animal, explorou animal, incontáveis vezes? Eu realmente acredito muito na capacidade do ser humano, da ciência, mas não quando ele é orientado por lucro desenfreado, ou é isso, matemática pura, né? Então, ou é lucro desenfreado, ou então a salvar o máximo, perdendo o mínimo de vidas. Não, mas se você está colocando um extermínio, nossa, tem que ser a última das últimas opções, não é isso? Mas não é dessa maneira que é tratado, né? Na biologia, na academia. Na tradição de conhecimento mais legitimado no Ocidente, né? Que é, enfim,
que é a tradição de conhecimento que o Henrique é um crente, assim. Então, vamos lá. Então, eu tô pegando o react dele, a falas minhas. Então, é um react do react. Tipo, o react é a origem. Não fica meio demais arrogante. Inception, o react. Não dá. Vocês entenderam. Eu queria muito só pelo menos fazer essa piadinha de alguma maneira aqui, pelo menos para também poder colocar a música. Vamos lá, gente, vamos lá. Cara, não estamos falando... Eita, meu irmão, quase tomei uma voadora na orelha. Bora ver isso aí. E a hora que eu pedi o hambúrguer? Um animal morto. A cara dos veganos. A Luísa Mel tá apoiando um cara que faz propaganda pro... Não, essa aqui foi a melhor parte, velho. A hora que chegou o hambúrguer pra mim do McDonald's, cara. Muito engraçado. A cara que eles fizeram depois foi assim do tipo bizarro, velho. Olha, não tem problema nenhum. A Luísa Mel não tá com o Mike Leão. O Mike Leão não fez propaganda pro burger. Aí começa a falar de outra pessoa, né? Por que precisa falar de outra pessoa, Henrique? E assim, é muito engraçado porque você só foca em animais zoológicos aqui, só em zoológicos. O que eu achei um pouco legal, porque geralmente esses debates são só sobre animais que vão pro prato, né? Mas aí dessa vez você quis focar só no zoológico. Apesar de ser humano explorar animal em incontáveis áreas, né? Tudo bem. Agora, McDonald's, não é isso? Ele fez questão de falar McDonald's. Então vamos falar do McDonald's. É uma empresa gigantesca e, portanto, é uma empresa que arrebenta com os animais da maneira mais inescrupulosa possível, porque eles têm que rodar quantos? Vamos ver o quanto. Dezenas de milhares de bois abatidos por dia para abastecer a rede mundial. As estimativas de frangos ficam na casa de centenas de milhares de frangos por dia, podendo chegar perto de 1 milhão por dia, dependendo da demanda. Suínos significam milhares de porcos por dia. Em termos anuais, uma estimativa plausível seria algo como 10 a 20 milhões de bovinos por ano, 200 a 400 milhões de frangos por ano e alguns milhões de porcos por ano. Só alguns milhões, né, de porcos, de animais tão sensíveis quanto crianças, assim. Não que isso também seja o que faz eles valerem, porque uma abelha tem uma experiência de vida subjetiva. Existe um ser senciente ali. Existe uma experiência cognitiva que aprende, que se comporta, que reage emocionalmente, psicologicamente ao ambiente, a interações sociais. Né? Isso é muito complexo, isso deveria ser muito respeitado. Mas o ser humano, para vocês verem, psicologia é uma área da ciência que acabou de começar. Né? Ela tem 100 anos. Na academia eurocêntrica, não é isso? Na academia que vem aí dessa tradição descartiana, principalmente pós-revolução industrial, onde produção, número, estatística, é tudo sobre isso, entendeu? Rentabilidade, é uma obsessão com isso. Rentabilidade é muito importante pra gente, economia é muito importante, mas cada coisa no seu lugar, gente. Tipo assim, não dá, quando a gente está falando do dever de respeitar o corpo do outro, por exemplo, não é sobre economia, também não é sobre números. Não é difícil entender isso, assim. Mas a gente precisa se dedicar a quebrar esse condicionamento absurdo do que a gente tem por conhecimento. Indígenas matam e consomem animais silvestres todos os dias. E são infinitamente mais sustentáveis do que qualquer vegano com iPhone. Eles não estão nem preocupados. Se você reparar, ele tem gente com cinto de couro, calça de couro, sabe? Eles não estão nem aí pro iPhone que estão usando, trocando todo dia, sabe? Eu acho que ele estava se referindo ao meu cinto de couro, cara. Poxa, eu vou ter que pegar ele. Ai, gente, olha isso daqui. Eu acho que qualquer pessoa que já viu couro sabe que isso aqui é plástico. Sabe? E é muito doido, assim, eu ter que fazer isso aqui, porque, pra vocês verem, um biólogo não conseguiu reconhecer couro, né? De tanto que o animal já foi ali, a pele dele foi curtida e transformada em objeto, ele já despessoalizou tanto que ele vê plástico e ele acha que é couro, tadinho. Essa parte, desculpa, cara, tem que botar de novo, porque a cara deles foi o máximo, velho. A parte do hambúrguer foi o máximo. É só cortar a parte do hambúrguer. Não. Eu não respeito ninguém. Fala, cara, porque eu comi um hambúrguer, eu não respeito as pessoas. Olha que coisa louca, velho. Porque eu comi um hambúrguer, eu não respeito as pessoas. Então, do tipo, ele come tomate. Tá me desrespeitando? Não, sério.
Gente, como que um biólogo fala que um pé de tomate é igual a um ser senciente? Como que um biólogo pode dizer que comer um tomate é a mesma coisa que comer um cadáver de alguém? Será que o Henrique levaria uma criança com a mesma naturalidade para colher um tomate ou levaria ela para um matador para ver como é que é feita a carninha dela? Né? Acho que não. Acho que não. Cara, coisa louca. E outra, não precisava nem ser imoral, sabe? Imagina você estar conversando com uma freira. Você sabe que ela fez voto de castidade, que ela não se interessa por sexo. Que vai constranger ela a falar de sexo. O que você faz? Você vai forçar a freira a falar de sexo? Ou vai só respeitar? Então, para vocês verem, a pessoa não precisa nem ser sensível a ponto de respeitar animais. Basta ela querer respeitar minimamente a pessoa com quem ela está falando, que ela pensa, bom, se essa pessoa não gosta de X, eu não vou falar de X. Eu não vou esfregar X na cara dela. Agora, quando o X ainda é o cadáver de um ser inocente que morreu tremendo de medo, né, mijando e cagando de medo. Enfim. Tá, vamos lá de novo, porque isso aqui tá maravilhoso. Eu comi um hambúrguer, tem carne. Caraca. É só cortar a parte do hambúrguer. Não, ele não respeita ninguém. Fala, galera. Biólogo Henrique aqui com vocês. Tudo bem? Você? Bem, eu sou a Vicky. Sou uma artista e ativista pelos animais. E eu queria entender... Artista e ativista pelos animais. A Vicky é uma pessoa bacana, tá? Conversei com ela, é uma pessoa bacana. Mas você vê, é um artista e ativista. O que falta para essa galera? Conhecimento sobre os animais. Ao ponto de defenderem fauna exótica invasora. Porque são animais. Ao ponto de defenderem, por exemplo, a extinção do ser humano. Vai entender. Isso foi desonesto. Ou então foi bem limitado mesmo, uma interpretação bem errada do Henrique. E de várias pessoas que eu vi comentando. Mas eu acho que é muita gente realmente que nem tentou entender e já quer mandar essa para tentar ter razão. Vai ficar muito claro que eu não defendi extinção ou extermínio de humanos, definitivamente. Eu quis mostrar justamente porque eu não defendo nenhum tipo de extermínio. E que se a gente fosse aplicar um extermínio com base, com justificativo no que o Henrique prega, que é superpopulação que causa desequilíbrio na natureza, o ser humano teria que estar no topo dessa lista a ser exterminado. Isso seria lógica, isso seria aplicar uma moral consistente, porque o ser humano escolhe ainda depredar toda a natureza, os animais não. Né? E eu acho interessante como que ele falou assim, artista e ativista, ou seja, não sabe de animais. Quando eu falo ativista, eu me refiro a... Desde que eu sou criança eu cuido de cães. E eu já cuidei de cães em situação crítica desde criança. Na roça, inclusive. Eu cresci indo na roça. Eu acho que eu tive muito mais contato com roça, inclusive, que o Henrique. Eu acho. Vamos lá. Essa menina foi mais centrada que debateu ali comigo. O que você entende por veganismo, primeiramente? Queria entender o que você entende por veganismo. O que eu entendo por veganismo é um movimento, onde visa você evitar o uso de animais, o máximo possível. Na verdade, essa é uma definição muito popular hoje em dia, porque mudou muito. Cara, tem um monte de dissidência dentro do veganismo. Você tem veganos, por exemplo, raríssimos, que apoiam o zoológico. Mas a maioria, não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos tapar o sol com a peneira. O meu grande problema com o vegano é esse ataque infundado contra os zoológicos. Vamos lá, gente. O que é um zoológico? Vamos pesquisar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um zoológico é uma instalação onde animais silvestres são mantidos em cativeiro para fins de exibição pública, conservação, pesquisa e ou educação. Um zoológico é um local que mantém animais silvestres em cativeiro para exibição ao público e, em muitos casos, para conservação, pesquisa e educação. Ou seja, exploração. Né? Exibição, bilheteria. E se a gente falar de pesquisa, cara, o ser humano está muito longe ainda de entender como se relacionar corretamente com os animais. Inclusive nos centros de pesquisa, dos centros mais refinados de biologia possível. Existem comitês de ética em todas as universidades que apoiam experimentos em animais e que supervisionam e que falam, olha como que a gente faz bacana o que
cientistas e médicos nazistas faziam com judeus também, achavam que podiam fazer, porque os viam como inferiores, né? E já fizeram com negros também, com mulheres, com pessoas com deficiência mental. Então, assim, gente, moralidade é uma coisa muito importante. E se a gente vai falar de manipular corpos, né, como algo científico, não pode ser desvinculado a moralidade ao senso ético. Senão vira um antropocentrismo, o delírio cruel que a gente vê a história da humanidade inteira, né, de manipular o outro achando que pode, porque pode. Simplesmente porque é a lei do mais forte. Só que humanos não são feitos como os outros animais. A gente tem privilégio intelectual e moral. A gente tem agência, né? É um privilégio imenso e a gente tem que ter responsabilidade com isso. Ataque exacerbado contra o zoológico por um ativismo ideológico besta. Ou seja, você vai deixar de ter animais como banco genético para reintrodução de fauna porque eles acham que é explorar animal. E, no entanto, quando vai para santuário, que particularmente, né, que acaba vindo no zoológico virtual, porque recebe patrocínio, recebe Pix, recebe toda a grana possível de doação, essa é uma realidade, não tem problema nenhum para eles. Então, do tipo, tem criança assistindo, tem criança no elefante, criança de escola pública é um problema. Mas aí vai para um santuário que ninguém vê o que tem lá dentro. Um santuário que vive de doação, não tem problema para ele, né? Tem problema criança de escola pública. É elitismo. Isso para mim é elitismo. Não é elitismo. Elitismo é achar que você pode pegar os animais, colocar eles numa instituição para exibir para outros seres humaninhos verem e acharem no máximo barato. Isso é irresponsável e completamente insensível, assim. E quando o santuário... O problema não é receber dinheiro, gente. O problema não é simplesmente dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver. Principalmente para administrar um santuário, né? Para alimentar animais de grande porte. É claro que precisa de dinheiro. Agora, como esse dinheiro é conseguido? É através de ONG vagabunda que... promove maneiras de exploração mais gentis, então é um problema. Então é uma relação de como você obtém, se você obtém benefícios dos animais. Se você obtém, você está explorando eles. É simples, né? E aí não é santuário. Simplesmente santuário, a própria palavra já dá para entender, é santificada. É sobre acolhimento, né? É sobre reabilitação, é sobre cuidar, não é sobre usar. Realmente. Eu queria até ter falado isso com o Henrique lá e perdi essa oportunidade. Mas quando um santuário tira benefícios dos animais, compra animais ou qualquer coisa que, sabe, eles estão explorando os animais, portanto não são santuários. Aí é fazendinha, não é isso? A tal da fazendinha, aí é um zoológico, enfim. Mas a base ética dela vem dos anos 50 e foi apagada bastante em nome do bem-estar animal, que eu acho que você até é a favor, né? Pois é. O veganismo, na verdade, é uma causa abolicionista. É para terminar com a exploração animal. Porque, peraí, vamos lá. Vamos lá. Eu não sou escravocrata. Eu acho até que esse termo é um termo muito pejorativo. Certo. Porque pessoas no nosso país sofreram a escravidão. E aí você dizer que é abolicionista, porque alguém, por exemplo, tem um animal dentro do zoológico, isso é absurdo. Beira uma coisa Não, eu digo que abolicionista é para... Esse daqui é uma cena de um zoológico humano. É bem comum até a década de 50, 60. Meu pai estava nascendo logo ali. E aí a gente sabe a imoralidade disso, né? Aí o mais irônico é que muita gente vai falar assim: não, mas esse é um problema porque os humanos estão sendo tratados igual animais. Algum animal merece ser tratado dessa maneira, né? Se uma menininha não poderia nunca ser sequestrada da África para ser colocada aqui, por que uma girafa pode? Terminar a exploração. Se alguém tem um gato que fica dentro de casa, não dá ele acesso à rua, é escravocrata? Não, não é. Você está cuidando de um animal, inclusive de um carnívoro tão vítima quanto todos os outros animais. E até um tipo especial de vítima, porque existe uma romantização, né? Muita gente não vai comer nunca um gato, mas desde que saiba, né? Mas se você ter dentro de casa e cuidar dele dentro de casa, é cuidar dele dentro de casa.
Agora, se eu fico fazendo um monte de vídeo com ele, exploro ele de uma maneira, tiro uma grana dele, aí eu tô explorando ele. É tão simples, cara. Porque o gato que tem acesso à rua vai ser um problema ambiental. Então, se você mantém um gato dentro de casa, você agora é um escravocrata. O mais engraçado é isso, né? O Henrique, ele... Meu Deus do céu. Ele acha que o gato deve ser mantido dentro de casa só porque vai causar um problema ambiental lá fora, porque ele vai comer um monte de animal que não deve comer. Agora, os animais que precisam ser escravizados numa indústria para poder alimentar todos os gatos que infelizmente estão aí por causa do ser humano, isso não é um problema. Deixar ele na rua porque ele vai se fuder na rua também não é um problema, porque o gato, foda-se o gato, ele é uma praga, ele tem mais é que ser morto mesmo, não é isso? Então, eu acredito isso. Se o Henrique acha que o gato, o problema dele é só ambiental, assim, ele não tem consideração moral pela espécie, então se ele é atropelado na rua, ele prefere do que se ele continue vivendo na rua e matando passarinho. Conseguindo a comida do jeito que ele sabe conseguir. Ai, cara, sério, é de lascar, né? É isso. Entende a parada? É muito louco. Você tem um zoológico, agora você é escravocrata. E pro Brasil, não é um termo que bate legal. Eu já expliquei isso. Ah, eu sou abolicionista animal. Por quê? Eu não sou escravocrata. Eu não prendo animal. Eu não prendo animal por... Depois que terminou o debate, o Henrique me falou que ele tem uma jiboia maior do que eu na casa dele. Por objetivos. Sabe, não faz sentido. O cara que tem um cachorro dentro de casa que não deixa ele pra rua, agora é escravocrata. O cara que tem um zoológico e não deixa o animal fugir para comer as pessoas, é escravocrata. Ele tem uma função ecológica, ele tem uma função... Imagina só, né? O zoológico existe para não deixar o animal fugir para comer as pessoas. Observa a lógica. A gente pega um leão lá da savana africana, enfia aqui, aí agora tem que prender ele no zoológico, porque senão ele vai sair comendo as pessoas. Desempenhado ali. Então, assim, é um termo ridículo que os veganos usam. É um termo desrespeitoso com a nossa história, com a história brasileira. Logo, a galera que gosta tanto de lacrar vai usar um termo de abolicionista para animais, sendo que nós, aqui no Brasil, tivemos, e nós somos fruto, tá? Nós somos fruto, somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Se eu usar o termo só abolicionista animal, porque eu sou contra o zoológico, mas não tem nenhum problema do animal ir para um santuário, que ninguém sabe o que vai acontecer lá, o animal também fica confinado lá, aí não tem problema. Não faz sentido. Você que tem gato em casa, você agora é escravocrata. Você que tem um cachorro que não deixa ele sair pra rua, tu é escravocrata. Pô, peraí, velho. Não sei se a interpretação falhou mesmo, assim, de verdade, ou o Henrique... Enfim, porque, gente, né? Adotar um animal, cuidar dele, pelo benefício dele, não pelo seu, por ele. Só cuidar dele por ele. É óbvio que isso não é escravidão, né? Adotar uma criança pra cuidar dela... não é escravidão. Agora, se eu adoto a criança para limpar minha casa ou para me servir de qualquer maneira, até se for para me servir o meu ego, até se eu objetifico essa criança de qualquer maneira, né? Tem tanta gente aí que vai adotar uma criança aí, não, eu quero de olho claro, assim, assado. Por quê? Isso não é um tipo de escravidão, não? Pegar um ser vivo, senciente, inocente, assim, sem agência moral e intelectual, que não pode nem se defender, e colocar o meu serviço, fingindo que eu estou cuidando, isso não é escravidão? É no mínimo exploração, né? Agora, se é de vulnerável, de quem não pode nem se defender e tal, para mim é muito claro que é escravidão. Tão covarde quanto. E eu não acho que abolicionista, eu não acho um termo ruim em nenhum nível. É lindo, né? Ser contra a escravidão de qualquer maneira. Agora, quando a pessoa acha que os animais não importam moralmente, aí ela fica ofendida, entendeu? Aí ela fala assim, ah não, peraí, os meus eram tratados como animais. Opa! Então, os animais não são escravos naturais da humanidade. Entendeu? São seres vivos sencientes. Eles são seres vivos que experienciam a própria vida com subjetividade. E não foi a gente que criou eles. Ah, mas a gente traz eles à vida para... Caramba! A gente fez isso com pessoas pretas também. A gente pegou humanos escravizados e forçamos eles a reproduzirem também quando a gente quis. Aí tudo bem fazer com o que quiser com o filho? Ah, gente, sabe? Eu acho uma desonestidade tremenda, assim, ridícula. Ridícula.
de tentar taxar o abolicionista animal, que é contra todo tipo de escravidão, pegar um ser vivo senciente, tratá-lo como mercadoria, né, de fato, e falar que é a gente que desrespeita alguém? Sério? Mas são seres sencientes, né? Peraí, vamos lá. Nem todos. Depende do animal. Depende do animal. Você tá falando de esponja? É isso? Porque assim, esponja é um animal. Não, sim, mas eu tô falando dos animais sencientes, né? São os fofos. Veganos são pelo fim da exploração de animais sencientes. Fofos. Não, sencientes, meu caro. Jacaré não é fofo, ele é senciente. Ele é usado para fazer couro. Ele é usado para fazer vestimenta. Sim, você acha isso correto? Sim, se você tem um programa desses animais para repovoamento na natureza, como já foi feito no Brasil, inclusive numa época que o jacaré estava enfrentando problemas de população, e você abriu um programa para que se fizesse o corte desse animal, usasse o couro e depois repovoasse o jacaré, sim, sou muito a favor. A conservação. Mas, Henrique, você não percebe que é uma visão muito matemática insensível? Sim, porque qual que é a maior racional. Qual que é a maior praga do planeta, Henrique? Olha, qual que é o animal que mais arrebenta o planeta inteiro? Depende da situação que você está falando. Eu sei que você vai chegar... Não, é bem claro. Não, para com isso, é bem claro. Não é para com isso, porque a gente não vai parar. Tem algum vírus que arrebenta mais o planeta do que o ser humano? Não, o ser humano, ele é, sem dúvida nenhuma, o animal que mais modifica o planeta. Que arrebenta. Isso é fato, isso é fato. Pré do planeta isso também, é fato. Pré do planeta, mas a gente faz parte do planeta. E eles não fazem? Fazem. Então... Mas o ser humano é o único animal, por exemplo, que pode povoar outros planetas. E a gente vai chegar nesse momento. Poxa, mas aí você tá prevendo... Você tem uma bola de cristal? Não dá pra... Isso é natural. Vai acontecer. Natural? Sim. Cara, isso aí é o conceito que eu chamo da hipótese Matrix. Olha a viagem da maionese da galera. A parada é o seguinte. Para eles, o homem é um ser destrutivo por natureza, pior do que um vírus. É igualzinho no filme do Matrix. Só que ao contrário do... Pra quem não sabe o que ele está falando, é aquela cena, né, que o agente Smith fala que o ser humano é um vírus. Eu não falei que o ser humano é um vírus. Eu perguntei se tem algum vírus pior que o ser humano. E... Bom, vamos lá. Os outros animais, o homem é o único animal que consegue evitar isso. Único. Chega a ser hilário, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, se o ser humano consegue evitar catástrofe, como é que ele causa a maior parte delas? Todos os animais, aliás, todos os organismos, entendam, galera, para não cair nesse papinho dessa galera. Todos os organismos querem se reproduzir ao máximo e consumir ao máximo. Se você der recurso, o organismo se reproduz ao máximo, consome tudo que pode ao máximo. O equilíbrio da natureza, ele acontece porque eles se devoram. O coelhinho não vai para a natureza dizendo: cobrinha, me devora, por favor, tô aqui para me devorar para eu parar de reproduzir. Não, a cobra vai lá e devora, é sangue, é tudo, sabe, tira porrada e... É muita doideira, né? Como é que o cara vai usar o que acontece na natureza como referência para o que a gente pode fazer com eles? Não faz o menor sentido. Gente, não faz o menor sentido. Tipo assim, então o ideal é simplesmente sair consumindo tudo que tiver. Então, é isso que ele acabou de falar. Os animais fazem isso. Justamente, a gente pode discernir que isso está errado, não é isso? A gente não pode sair roubando o outro, porque, isso não vai estar... Não tem problema. Se eu roubar ali uma gasolina do meu vizinho, entendeu? Ou qualquer coisa dele ali, não vai causar um problema ambiental, pô. Então, qual que é o problema? Moral, não é isso? Porque vai além, não é simplesmente matemática ficar fazendo um cálculo de rentabilidade. Cara, que coisa. Que coisa. Bomba contra o coelhinho. O coelhinho não é devorado porque ele quer. O equilíbrio da natureza acontece porque eles se consomem. E se você tem um animal exótico, por exemplo, ele vai consumir demasiadamente. E é por isso que ele é um problema. Porque ele vai consumir demasiadamente e vai se reproduzir demasiadamente. O ser humano é o único que consegue controlar a própria reprodução e o seu próprio consumo. Inclusive, se você tiver que colonizar outros planetas com vida, quem vai colonizar outros planetas, tirando a vida da Terra, vai ser o ser humano. E eu não estou falando do ser humano ocupando outro planeta. Eu estou falando de algas, estou falando de plantas. Talvez tenha vida da Terra sendo... Ai, gente, mas pra que... Porra! E eu que sou artista, hein? Eu devia ser a mais viajada aqui, mas vamos lá. Sobre o que se eles vão devorar, eles vão destruir. E o equilíbrio é
o arranjo de forças, é a cadeia alimentar. Às vezes querem colocar filosofia nos animais. Mas os animais não têm agência moral, gente. Mas eles são pacientes morais. Isso quer dizer o quê? Eles sofrem as consequências das nossas ações, decisões morais. Então, se a gente desconsidera eles sofrem consequências disso. Se a gente considera também. Igual criança, bebê, pessoas com deficiência mental. Eles também não têm senso de moralidade. Eles não sabem discernir muito bem certo de errado. Isso faz eles mais vulneráveis ainda do que quem tem capacidade. Então, quem tem capacidade tem a responsabilidade sobre pacientes morais. Não é difícil de entender. E assim, a filosofia, ela é sobre pensar. Não é sobre aplicar numa espécie ou não aplicar na outra. Que doideira. Nada disso. Uma hora nós vamos povoar outros planetas. Você fala. Não, Henrique, não, isso é uma visão muito antropocêntrica. Você acha que o ser humano vai conseguir... Não, o ser humano não vai. O universo? O ser humano não vai colonizar outros planetas. O ser humano não viverá em outros planetas. Tá, mas nós colonizaremos outros planetas com outras formas de vida. Isso é fato. Por exemplo, se você vai explorar Marte, você vai levar formas de vida para lá. Certo. Seja ela animal ou vegetal. Vamos Isso é voltar fato. pra Terra, então. Vamos na Terra. Então lá. Os veganos só são a favor dos animais fofos, você diz? Sim. Tá, não são, definitivamente. Veganos não são contra toda exploração de animais. Muitos animais selvagens, tubarões são explorados, jacarés são explorados, cobras são explorados. Aí, qual é a parada? Se o cara vai explorar um mergulho com tubarões, para eles é exploração. Uma exploração que é um mal do animal. Não é mal do animal. O cara tá lá com boto rosa. Você vai lá e dá um peixinho pro boto rosa. Você leva renda pro local, você leva renda pro ribeirinho. O animal vai lá e... Não, olha lá, ele tá comercializando, ele tá explorando o animal. Não é que a gente pensa assim, de fato. Eu acho incrível, assim, o Henrique, muita gente é assim, enxerga o ribeirinho, enxerga as pessoas periféricas da sociedade como coitadinhos que não conseguem tirar renda, sustento, se não for explorando animais. Ontem eu vi um vídeo fabuloso de um casal no Pará, no interior do Pará, que está fazendo uma farinha de abóbora lá. Eles amassam a abóbora, fazem uma massa, fazem a farinha e estão vendendo para vários lugares do Brasil. Isso é um vegetal. É muito doido, cara. Esse preconceito de baixa expectativa que a gente chama, né? Que é quando alguém que... Pode até acreditar. Eu acho que o Henrique acredita genuinamente que ele se importa com essas pessoas. Mas como que ele se importa se ele enxerga essas pessoas como incapazes de se sustentarem ou fazerem qualquer coisa sem explorar animais, sem explorar tubarões? Assim, por mais... Gente, é como eu disse, a gente até poderia ter uma relação que eu não consigo nem imaginar com os animais, de realmente conviver com eles até de certa maneira, até certo ponto. Mas a gente está muito longe disso. A gente precisa se reeducar profundamente, completamente, sobre a maneira que a gente vê e se relaciona com os animais primeiro, antes de querer meter o bedelho, entendeu? E, cara, não é difícil, existe muita gente genial no mundo, sim, agora falando, inclusive, de pessoas que estão em centros de pesquisa, que tem muito privilégio intelectual. Pô, a gente tem humano pra cacete nesse mundo agora que seria capaz de desenvolver todo tipo de tecnologia sem precisar ser nada cruel com os animais, nada desconsiderativo. Mas, cara, não existe essa consideração. Esse que é o problema. Entendeu? Explorando o animal, porque o turista vai lá e aquele peixe... Paga pra um cara explorar o animal. Tipo assim, o cara... Ah, gente, não tem tempo, cara. Vai defender o camelo que é montado também? Não. Nojo. Não, olha lá, ele tá comercializando, ele tá explorando o animal. É isso que essa galera pensa. Explorando o animal, porque o turista vai lá e aquele peixe, aquele boto rosa lá, aquele boto rosa, que antes era morto, antes o boto rosa era morto, agora ele ganha um peixe, fica todo mundo feliz, não pode porque é exploração. Mais santuários para eles, por causa do... Então vocês observam o que ele falou. O boto rosa antes morria, agora ele é bem tratado, ele recebe uma comidinha, entendeu? Entenderam como que é o problema de ficar focando em bem-estar animal? Porque, cara, quem explora, muita gente que explora, se beneficia tremendamente do bem-estar animal, do animal mais saudável, que rende mais alguma coisa que seja para ele, qualquer coisa que seja, enquanto vivo. E aí vem, né, pessoas como o Henrique e defendem a exploração animal, porque o animal, ele tá mais gordinho, ele tá mais feliz, mais sentindo mais prazer na vida.
Eu não sei vocês, mas eu preferia ser predada na natureza do que por um ser humano, 1000 vezes. E ainda por cima, eu preferia ser predada na natureza do que ser cuidada por um homem que me prendesse. Ou por qualquer pessoa, uma mulher também que seja. Um ser humano que me prendesse. Porque para mim dignidade importa mais do que a vida. Não sei para vocês, mas eu acho que é uma coisa também que a gente devia, né? Pelo menos conversar um pouquinho mais sobre, porque tá foda, cara. Nome de santuários podem receber Pix e podem. É claro que podem. Vai comprar. Cara, sério mesmo. Vai pagar veterinário. Entende, com o quê? Com alfafa? Se você é a favor ou é contra, por exemplo, o extermínio de javalis na natureza? Extermínio? Eu não sou a favor de nenhum extermínio, Henrique. E aí você tem um problema. Como você é a favor de algum extermínio? Sim, super a favor do extermínio de javalis na natureza. Mas eu já vi Vamos voltar aqui? Extermínio? Eu não sou a favor de nenhum extermínio, Henrique. E aí você tem um. Eu não sou a favor de nenhum extermínio, Henrique. Nem de seres humanos também, de ninguém. Você que está propondo extermínio. E eu estou mostrando como que a sua lógica abre espaço, inclusive, para exterminar humanos. A sua lógica de extermínio que pode ser aplicada, né, nos animais que têm superpopulação e que depredam o ambiente e arrebentam todo mundo. Pois bem, o ser humano está no topo. É a sua lógica que está ameaçando os seres humanos, não eu. Não sou eu que estou pregando extermínio. Acabei de falar. Estranho. Estranho mesmo, porque ele falou disso depois, assim, como se tivesse. Um problema. E você é a favor de algum extermínio? Sim, super a favor do extermínio de javalis na natureza. Mas eu já vi um vídeo seu no TikTok comparando adotar um cachorro com ter um filho. Com a responsabilidade de ter um filho. O que tem a ver o javali com o cachorro? Um ente da Como família. que você fala isso e ao mesmo tempo você pega O que tem a ver? São animais. São pacientes morais da humanidade. São explorados. Tem várias coisas em comum bem importantes aí. Se fosse prega extermínio, como se fosse... Porque o espécime é diferente de espécie. Você está O indivíduo é diferente. Sim, se o javali está destruindo as outras espécies, você deve exterminar ele da natureza. Então, se assim o ser humano está destruindo a natureza, o que tem que fazer com o ser humano? Tem que destruir ele também? Você pode fazer isso? Ué, você pode? Eu que tô te perguntando. Não pode. Eu nunca faria. Não Nenhum pode. Nenhum Ser humano deve ser eliminado. A galera ali, que vocês não viram, uma galera fala, pode. Eles são contra o ser humano, velho. Não, na boa. Devemos ser reeducados. Então só seres humanos merecem respeito, moralidade básica, é isso? Moral é só para ser humano. Moral não tem outros bichos. Mas então, moral é 2 seres humanos, não tem de outros animais. Você não pode... Pega um filhotinho de cachorro, 2 filhotes de cachorro, que são irmãos, junto com a mãe, botam um com o outro, eles se cruzam entre si, pega a mãe. Cachorro não tem moralidade, cara. Animais não tem... Então, tudo bem a gente não ter também. É isso? Não faz sentido, cara. Eles não têm, a gente tem. Esse é o ponto. Sabe, nossa. Se você morrer e alguém picotar na frente do cachorro pra ele, depois te come. Então, assim, menos, cara. Nossa, que coisa. Eu acho muito triste, cara, a pessoa passar anos e anos estudando biologia pra achar isso. Um cachorro é uma máquina programada pra comer cagado. Gente do céu, porra. Eu fiquei até mais filosófica agora, juro. Moral do javali. Que isso, mas quando você falou, quando você adota um cachorro, por exemplo, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter Mas a moral é humana, não consideração moral humana. Mas bebê não tem consideração moral. Humanos com deficiência mental não tem. Crianças com menos de 3 anos não tem. Mas são humanos, não são? São humanos. Então é só porque é humano? Sim. Porque você não pode. Você é um biólogo, tipo exatamente, assim, por isso que eu tenho que exterminar o javali, que é uma espécie invasora, que está matando as outras espécies. O ser humano não é invasor, Henrique. O ser humano não é invasor, mas você é humano, você não pode matar outro ser humano. A gente ainda escolhe. Eles ainda nem escolhem nada, entendeu? Pelo mesmo motivo, se você escolhe, você vai definir, não faça isso. Desses desequilíbrios que você fala, não é culpa do ser humano, Henrique. Sim, a maior parte dos equilíbrios é culpa do ser humano. A gente vai exterminar as vítimas do negócio? Porque se você... Olha, foi o ser humano que trouxe o javali. Isso é um fato. Eu não entendo como que pode ser difícil uma lógica dessa, cara. Tipo, ele tá propondo simplesmente exterminar, julgar. É como se fosse assim, os animais fossem... As pragas, né, que ele trata, fossem... É lixo, entendeu? Tem que simplesmente tirar. Tipo assim, tá atrapalhando, tá dando problema. Cara, é um extermínio, sabe? Aí falar, espécie é uma coisa, espécie é outra. Falar que um indivíduo é uma coisa, agora 500... 1000 é outra coisa, aí tudo bem, matar em massa. Mas o indivíduo, cara, é foda.
E é um ser humano que deve eliminar o javali do Brasil. Porque se você não fizer isso, outras espécies sucumbirão. Isso é fato. O ser humano é cosmopolita. E por onde ele vai levar espécies invasoras. Então você, sejam plantas então você é a favor de eliminar invasores, é isso? Eu sou a favor de eliminar invasores. Humanos. Exceto humanos. Então um invasor humano tá tudo bem. Um invasor que dificuldade. Que tem a capacidade de entender o que ele tá fazendo e ele escolhe fazer, tudo bem. É isso? Aí eu vou eliminar o ser humano. Olha só, tem uma consequência. Ele causou um problema. Você tá falando de um animal que é invasor porque a gente desequilibrou o sistema. Não, pera. Vamos por parte. Eu não tô apoiando nenhum ser humano de ir lá e desmatar um monte de árvore, etc. Nada disso, cara. Nada disso. O que eu tô falando é... Não, você não pode eliminar o ser humano. E o ser humano pode ser controlado por outros humanos, como, por exemplo, políticas públicas, políticas de natalidade, etc. Você tá tendo seletividade moral, Caraca. Brasil. Ser humano... Caraca, entrou na pauta, exterminar ser humano. Eu não tô zoando, velho. Olha onde essa galera vai parar, velho. Cara, eu não sei se eu espero que isso seja ignorância mesmo ou desonestidade, porque eu prefiro ignorância. Eu espero que o raciocínio do Henrique tenha falhado, porque não é possível que... Nossa, a pessoa sabe que a gente estava mostrando justamente a lógica dele de extermínio, mostrando que ele, pela lógica dele, humanos não estão seguros, mas ele quer falar que a gente estava pregando isso. Os veganos, quem é contra exploração e matança é a favor de... Gente. Eu não duvido que daqui a um tempo alguém apareça com a ideia. Gente, precisamos exterminar seres humanos. Tem muito humano na natureza. Eu não duvido. Extincionistas que querem o fim do ser humano existem. E quase nenhum deles é vegano. Se tiver, é uma pessoa... É a mesma coisa de falar de um feminista, um cara que respeita mulheres, mas é incrivelmente racista, por exemplo. O cara não bate bem, entendeu? Quando alguém, tipo assim, aparentemente até se coloca pela justiça de um grupo, mas é tremendamente odioso com o outro, injusto, é claro que essa pessoa não bate bem, ela não tem que ser usada como referência, né? Se tem algum vegano extincionista, o problema é dele. Literalmente, o probleminha é dele. Agora, existe esse movimento, existe muita gente que é misântropa de verdade, assim, num sentido de ódio com o ser humano, que gostaria de ver o ser humano desaparecer, não tem empatia nem nada. E não são veganos. São pessoas que exploram animais, que não respeitam nem humanos e nem animais. O que acontece muito, inclusive, né? Geralmente uma coisa não vem sem a outra, não. Aqui o debate já acabou. Porque agora praticamente não tem mais debatedores, entende? Vamos voltar ao tema que eu esqueci o tema. Eu também. Tentei tirar muitas pessoas dali e sentei mesmo, porque era a minoria que estava falando dos animais e do veganismo. A maioria estava falando de sustentabilidade, entrando no papo do Henrique, muito tratando animal realmente como algo a ser manejado. É muito pouco preparo, gente. Porque realmente é um assunto muito sério e que envolve uma moralidade, né, consideração moral. E é interessante como que o Henrique e provavelmente muita gente que assistiu deve ter ficado meio confuso, assim, o que eu quis dizer com algumas colocações minhas. Mas eu vou explicando à medida que a gente for assistindo aqui. Vamos lá. Humanizar animais é mostrar. Tá. O que humanizar pra você é tratar como um ser humano, assim? Humanizar é pegar um monte de dondoca, dando Dramin pro cachorro e levando pro shopping. Nossa, isso é... Não, isso é um crime. É um crime você dopar um animal assim pra usar ele como bibelô. Tratar ele como um ser humano, bolsa, botando roupinha, esse tipo de coisa. Mas isso é uma justificação. Veganos são contra isso. Ué, mas o outro cara, que era biólogo, disse que era melhor isso do que objetificação. Então agora os veganos precisam decidir, isso é objetificação ou não. Aí já acabou o debate. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. O que eu quis dizer foi, você tratar um animal como uma bolsinha, como algo de grife, né, igual ele falou, para passear no shopping, dopar ele e tratar ele como um objeto. É como eu passear no shopping ostentando uma roupa. Então eu estou usando o animal como um objeto de status, eu estou objetificando. Veganos são contra isso. Uma pessoa que trata um cachorro assim, eu duvido que ela seja até vegetariana estrita. Tipo assim, geralmente ela não vai nem ser isso. E mesmo que ela seja, ela não é vegana. Se ela não respeita os animais como sujeitos de si, né, não tem um respeito que a gente tem que ter com seres sencientes vulneráveis em geral, ela não é vegana. É simples, ué. Uma pessoa que não respeita a mulher, ela não pode ser feminista, não é isso? É tão simples, pô.
Porque agora repete. É tipo assim, Biólogo Henrique versus 30 veganos. Mas eles estavam lá só fazendo coro. Eles não iam lá conversar. Não iam, entendeu? Então o debate praticamente ficou com as mesmas pessoas. Ficou até chato. Que já tava uma hora que eu tava assim, tipo, pô, bicho. Ele tava achando chato, principalmente porque também eu tava trazendo moralidade, né? Moralidade é tão chato. Se reconhecer como inconsistente é tão chato, como hipócrita, né? Como insensível. Coisa nova aí pra gente debater. E eu volto a repetir, eu não tenho nenhum problema contra vegano, velho. Eu tenho problema com vegano atacando zoológico, atacando instituições. Veganos são contra zoológico, todos veganos são. Se não for contra zoológico, não é vegano. É simples assim. Ah, ele falou isso no momento, né? Tem alguns veganos que são a favor do zoológico. Não são veganos. Se o vegano é a favor de resgate, de reabilitação de animais em lugares responsáveis que vão cuidar do animal, é uma coisa. Não vai ter bilheteria também, não vai ter exploração, cara. Como o Vital Brasil, o Instituto Butantan, que utiliza de serpente para lá, falando que é exploração, atacando produção de medicamento, esse tipo de coisa. Fora isso, eu vou criticar qualquer produção de medicação, como ele diz, ou qualquer tipo de experimento em criança, em seres humanos que não podem consentir, dar consentimento informado, né? Não podem entender, fazer um acordo e topar. Né? Só humanos adultos que poderiam ser cobaias, gente. Adultos com capacidade, né, de agência moral e intelectual. Podem entender os riscos que eles estão sendo submetidos, serem bem informados disso, inclusive. Ó, muita coisinha, sabe? Não é fácil ser cobaia e tá tudo bem, não. Pelo menos não moralmente, não se você considerar o mínimo de decência, né, de respeito com o corpo e a dignidade do outro. Eu te desafio a achar um vegano quantos real. veganos tem gato aqui? Não, então vamos lá. Não tem nada a ver isso, Henrique. Eu já vi umas com gatinho, não, inclusive, com florzinha aqui, ó que eu olhei o Instagram e tinha assim, vegano com florzinha, com gatinho, enfim. Eu conheço vegano, pai de pet. Por que tem muito gato, Henrique? Por que tem todas as pragas que você chama? Todas essas superpopulações, esse desequilíbrio imenso? Porque o ser humano trata o animal como coisa. Ele reproduz animal como se estivesse numa fábrica. Você sabe disso. É errado. Você Detalhe, sabe quantos... não sou fábrica. Agora, não, você sabe quantos veganos... Nessa hora eu me enrolei, confesso. Porque eu falei sobre fábrica e, de fato, né? O ser humano trata o animal como coisa, ele trata ele como se pudesse ser fabricado e em série. Só que eu não gosto de focar nisso, sabe? Na quantidade. O problema não é a quantidade. Quem é obcecado com quantidade é o Henrique. São pessoas que são, assim, muito dogmatizadas já pela academia, de uma maneira a pensar muito o tempo todo em rentabilidade, quantidade, perda e ganho, sabe? E isso cai numa imoralidade facilmente, se você aplicar isso o tempo inteiro, cara. Principalmente quando você está falando da experiência de outro indivíduo senciente. Que aí esse campo não começa a perder sentido. Sabe? Ecologia, biologia, nesse sentido, é estatística, é realmente, né? Agora, ética, moralidade é outro campo. Então são campos distintos. Você fica juntando, falando assim, ou então foda-se isso daqui, é só isso. Caramba. Não me atacar lá, porque eu disse que gatos na natureza Calma, eu é um concordo problema. contigo que é até sustentável explorar um animal às vezes, mais do que plantar. Eu não concordo. Então, de todas as pessoas que debateram ali, essa menina foi a mais coerente. Bom, porque veganismo não é sobre sustentabilidade. É sobre respeitar isso. Não tem mais discussão. Veganismo não é sobre sustentabilidade. Acabou. Sobre isso, da minha parte, nunca houve discussão. Veganismo realmente não é sobre sustentabilidade. Veganismo não é vegetarianismo estrito. Vegetarianismo estrito, sim, tem a ver com sustentabilidade. De fato, no mundo globalizado e sendo o ser humano o cosmopolita, como o próprio Henrique falou, ele deveria se preocupar com uma dieta que realmente fosse sustentável para o planeta, né? E que é o caso do vegetarianismo estrito, tá? Mas eu estou falando de escravidão. O veganismo é sobre ser contra um tipo de escravidão. Não é sobre o quanto essa escravidão é rentável, gente. Vocês percebem o problema de ficar misturando?
Comparando. Cara, eu não acredito que minhocas tenham espírito, cara. É do tipo, eu só discuto ciência, velho. Eu não discuto espiritualismo. Eu falei de ciência. E ele falou de espírito. E é ele que tá falando de ciência? Ciência é uma dimensão científica, comprovada cientificamente, né? Pela nossa observação, inclusive, a olho nu. A gente vê que insetos têm subjetividade. E mamíferos têm muita subjetividade. Aves também, répteis também, anfíbios também. Até moluscos, sabe? Só que essa mania do ser humano de se achar tão... isso que me entristece, assim, muito. Que o ser humano, ele se reconhece como o topo da evolução só para fazer o que ele quer. Não para tomar responsabilidade sobre o privilégio intelectual dele, mental dele. A capacidade que ele tem, justamente como o próprio Henrique já colocou, de alterar o seu meio e de fazer coisas incríveis. E aí a gente vai exterminar? Essa é a nossa capacidade? Simplesmente matar um monte? Parece que é mesmo. Não só na biologia, mas parece que muito da cultura humana foi construída nessa ideia de que poder de destruição é algo de se vangloriar, assim, é como se fosse o que nos torna especiais, assim, até, né? Não se fala tanto do poder de regeneração, de cuidado. É muito triste isso, assim. E eu poderia ficar falando sobre isso aqui o dia inteiro, essa pobre artista. Inclusive, gente, além do ativismo que eu faço de infoativismo há 10 anos, de conversa com as pessoas, todo tipo de troca, ativismo com animais, resgate. Eu sou uma artista e eu sou formada em artes visuais pela UFMG. E aí é interessante porque eu não tô nem aí para isso, entendeu? Essa formação é irrelevante, mas pelo visto, para muita gente é relevante ter um Lattes, ter uma formação de ensino superior. Eu questiono essa merda toda, porque eu já conheci gente analfabeta muito mais inteligente em relação a tudo, do que muita gente com PhD. E quem não viu isso provavelmente não transitou entre esses mundos, entre a realidade mesmo, conversou com as pessoas, não ouviu, né? Tá vendo o mundo o tempo inteiro através do seu condicionamento social, da sua ideologia favorita, das suas lentes favoritas, assim. É triste, cara. Eu acho que, inevitavelmente, o ser humano é muito condicionado. Acho não, eu sei. Tanto biologicamente, por milhares de anos, milhões, né? Quanto pela experiência social e psicológica, né? Do momento desse indivíduo aqui. E aí, eu tô careca de saber que a gente é muito condicionado. E é por isso que a gente tem que prestar atenção nisso e começar a quebrar com isso. Porque se a gente continuar com o condicionamento, qual que é o condicionamento, gente? O que o ser humano, né, tem aquela assim... O que a gente mais pode aprender com a história é que o ser humano não aprende com a história. É isso, porque o condicionamento dele é tão forte a ser simplesmente um animal que busca gastar o máximo de recursos que pode. Igual o Henrique está falando que os animais fazem, ele fala que a gente pode fazer isso. E ao mesmo tempo quer pregar sustentabilidade. Eu não sei, cara. Então, assim, do tipo, o que ela tá falando, velho? Faz sentido pra mim, entende? Eu sou academicista, sim. Sou academicista. Eu tô aqui pra discutir ciência, mais nada. Eu não tô aqui pra discutir veganismo, eles não entenderam. Quer dizer, entenderam. Mas o nome do programa é Veganos contra um Biólogo, né? Não faz sentido para ele moralidade? Não faz sentido para ele entender que são campos distintos, assim, onde a gente calcula rentabilidade e tudo, que aí a gente está falando de coisas, né? A gente não calcula rentabilidade sobre vidas sencientes de indivíduos que têm direito à liberdade, à dignidade, né? Não faz sentido. E se você não sabe separar essas coisas, você vai se tornar uma pessoa muito limitada, né? Ou movida por sentimentalismo e só tipo, ai meu Deus, o que eu acho correto e errado, ou só com números e... Ai. Entenderam.
Mas o problema é que o veganismo é capitaneado para atacar entidades públicas, atacar zoológico. Esse é o problema. Adotar um cachorro para adotar uma criança e você vem falar que não deve humanizar animal, não faz sentido. Não humanizar é questão de você encher o bichinho de... Não, mas isso não deve fazer nem com bebê, ué. Nem com mas nem a galera faz, vai Mas não deve, você concorda? Não deve. O que tem de pai de pet vegano que me ataca porque eu falo que gatos de natureza são um problema... Mas eles exploram animais também, eles não são veganos. Inclusive os que você falou mas que comem... É a falácia do... Carne. Inclusive os que você falou que comem animais não são nem veganos, nem vegetarianos. Você fala dos conceitos de verdade. É por isso que eu cheguei aqui te perguntando qual que era veganismo. Porque não é vegetarianismo. Não é. Inclusive, eu acho que comer ovo é muito bom. Me referi ao vegetarianismo estrito, né? Não é vegetarianismo estrito também. Não é o vegetarianismo sem o ovo, sem o leite. É a mentalidade, a disposição moral de entender que o animal não é uma coisa. Ele não é o escravo natural da humanidade. A gente não pode simplesmente ignorar que a gente é o topo da evolução e entender que a gente tem a responsabilidade do privilégio intelectual, da agência moral. E falar, não, vamos agir como animais selvagens a hora que a gente quiser. Fora o momento que a gente está, né, em telas, usando o digital, usando todo tipo de tecnologia e conveniência pra gente. Não, aí tudo bem. Mas na hora de falar do respeito devido a outro ser vivo senciente, vale tudo. Cara, é surreal, cara. Agora, falácia do escocês, olha, eu vou te falar um negócio, eu não suporto isso porque é uma parada que já teve vegano, vegetariano estrito no máximo, né, utilitarista, que veio me encher o saco falando que ex-vegano existe sim, por causa da falácia do escocês de verdade. Que quer dizer o quê? Essa ferramentinha aí acadêmica de debate que é a falácia, é uma mentira, que é uma coisa que não se sustenta, porque assim, por exemplo, eu falo, todo escocês gosta de sopa. Aí alguém fala, mas meu tio é escocês, ele não gosta de sopa. Aí eu falo, mas então ele não é escocês. Realmente, esse exemplo do escocês é uma falácia. Agora, uma pessoa é feminista, mas ela ainda trata mal mulheres, ela ainda não respeita mulheres. Então ela não é feminista. É óbvio, né? Gente, não tem como alguém ser por uma causa de justiça, ser vegana, ser a favor dos animais de qualquer maneira, assim, consistente, se ela não é vegana, se ela, no mínimo, não enxerga animais como indivíduos que merecem direito à liberdade e à dignidade, que merecem não ser vistos como coisas, recursos humanos. Não tem como essa pessoa respeitar animais. Portanto, não tem como ela ser vegana. E se ela já mudou a visão dela e ainda assim ela volta, é igual se a gente estivesse falando de uma pessoa que era racista, deixou de ser e depois voltou a ser. Isso pode acontecer, mas é total exceção, gente. O mais provável é que essa pessoa nunca deixou de ser racista. Talvez ela deixou de ter um comportamento aparentemente racista, mas ela continuou ainda racista, porque a gente não quebra um condicionamento desse e depois volta assim, não, cara. Quando a gente muda, a gente realmente muda, geralmente. A nossa percepção sobre o outro, isso é bem documentado já, por esse campo tão recente da ciência que é a psicologia. Mas já se tem dado o suficiente para saber isso sim. Vocês não variaram, né, velho? Vocês não variaram, tinha que ter variado. Ah, é? Por quê? Ah, legal, pô. Ah, é? Tinha 30 veganos, mas só 5 debateram. Só isso. Não é 5 ou 6. Tá ruim, né? Deixa eu falar. Henrique, olha só. Pelo menos, volto a repetir, essa menina é uma menina muito agradável, fora das câmeras, tá? Muito agradável. Todos os problemas. Fora das câmeras. Que a gente vê. Muito agradável. É até engraçado, porque tem muito vegano que me trata como se eu fosse muito grosseira, que eu gostasse de brigar. Até o Henrique me achou agradável. Mas tem muito vegano que me acha irritante só porque eu corrijo as palavras que eles usam, as colocações que eles fazem. É interessante, né, cara? O Henrique realmente foi mais agradável comigo do que muito vegano já foi. Agradável. Todos os problemas que a gente vê de desequilíbrio vem muito da maneira que a gente se relaciona com os animais, da maneira que a gente olha para eles. Tipo, é muito claro isso. A gente está arrebentando com o planeta com a maneira que a gente trata eles. E olha que eu nem gosto muito de focar na sustentabilidade, porque eu penso assim, se a gente for encarar
dado e tal, você tá certa, tem várias colocações suas, tipo, é mais sustentável para uma pessoa num lugar árido, por exemplo, explorar um animal do que plantar muitas vezes, né? Mas só que é também mais sustentável para ela ter um filho, explorar o filho dela na lavoura, do que contratar alguém de longe. Aliás, isso... Velho, aqui vai ser uma viagem total. Não é porque você não entendeu que é uma viagem total, Henrique. Isso vai ser uma viagem total. Do tipo, tu acha mesmo que um lavrador tem como pagar uma pessoa de fora? E sempre foi assim. A família sempre foi... Sempre foi assim. A família sempre foi construída dessa forma. As pessoas da família trabalhavam. Desde cedo, a vida era dura. Não é simplesmente assim, gente. Uma família se forma e, bom, agora a gente tem que trabalhar. O ser humano, desde a Revolução Agrícola, né, dezenas de milhares de anos já, sei lá, quantos anos essa merda tem? É incrível, né, a gente fazer uma revolução agrícola para escravizar animal, né? Mais do que nunca, é inacreditável. A Revolução Neolítica, né, agrícola, é cerca de 12 mil anos, por volta de 10 mil antes de Cristo, tá? Desde então, o ser humano escraviza animais sistematicamente. Antes disso, ele o predava na natureza, era uma relação mais realmente animal com animal, o ser humano, mas o ser humano já tinha capacidade, tá? Já tinha agência intelectual suficiente para entender, sim. Não quis entender, tudo bem. Mas aí começou a Revolução Agrícola, em vez dele... Ainda assim, ele só aperfeiçoa e intensifica a opressão que comete com os animais, porque sempre vê os animais como nossos, como da humanidade, como propriedade humana. É esse que é o problema. É aí que surgiu toda a merda e que se sustenta até hoje, né? Que sustenta a argumentação do Henrique, e o velho sempre foi assim, né? Nada é tão sempre foi assim quanto a escravidão animal. Então, se a gente for falar, sempre foi assim, realmente, a gente pode botar a criança na lavoura para trabalhar, a gente pode botar o animal para trabalhar para a gente, e vamos negar a responsabilidade da agência moral e intelectual de um ser humano adulto com capacidade para isso. É inacreditável, cara. Você queria comer, você tinha que trabalhar. Tinha que plantar, você não passava fome. Vamos continuar ouvindo o que ela está falando. Isso foi feito pela humanidade a história inteira, né? Muitos seres humanos tiveram filhos só para colocar eles na lavoura. Você acha que isso é correto? Era o método de vida que existia. Não, eu não tô fazendo um julgamento assim, tipo, eles deveriam e não é bem ser presos explorar. ou qualquer coisa, mas você percebe que é errado. Mas espera. Mas é imoral. Olha você só, ter você colocou naquela... pra colocar elas para trabalhar, você acha isso imoral ou não? Gente, as pessoas não tinham anticoncepcional. Não havia essa concepção, não tinha médico, não tinha nada. As pessoas não saíam tendo filhos simplesmente porque saíam trepando, gente. O ser humano, como eu estava dizendo, desde a Revolução Agrícola, ele, em todos os continentes, o mundo inteiro, teve-se essa ideia de ter filhos para poder se sustentar. Observem-me, para se sustentar. Entendeu? Então eu preciso de gente para trabalhar aqui na lavoura comigo, senão não tem como sustentar. Então você deveria sair daí e se juntar com outros adultos, e aí realmente, quando tivesse filhos ali numa comunidade, a gente cuida deles, a gente cuida deles. A gente não tem eles para eles cuidarem da gente. E isso é observável até hoje, pô. Muita gente vai ter filhos simplesmente por medo de ficar sozinho. Isso é uma objetificação também, é errado. Moralmente é errado ter filho por vaidade ou simplesmente pelo benefício que você quer tomar da criança, e de qualquer nível, seja vendendo a criança literalmente, que muita gente faz mesmo, até colocá-la para trabalhar, para te servir de alguma maneira, para te compensar a sua própria vida. É imoral, sim, cara. E infelizmente, assim, parece uma ideia de doido às vezes para muita gente, porque pareceu inevitável na história humana, e de fato aconteceu. Mas não quer dizer que a gente tem que falar, já que foi, tá tudo bem. Não, foi e estava errado. O ser humano não teve capacidade de perceber isso. Mas hoje, justamente, Henrique, com a ciência, a gente sabe que a criança, ela não tem capacidade de dar consentimento informado, de entender as condições de um trabalho, e o corpinho dela não está pronto para também aguentar um tranco de trabalho. Então, a gente tem dado pragmático, objetivo, científico, que a criança não deve trabalhar na lavoura ou com, né, um trabalho pesado assim, que não seja um trabalho que edifique ela também, que seja proporcional a ela. Agora, não que um adulto não pode tirar sustento de uma criança. Isso é fato, gente. Agora, caralho, a gente tá em 2026 ou 1906, sei lá, sabe? As crianças foram exploradas pra caramba, assim, a história da humanidade inteira. E é isso que eu tava tentando trazer aqui. Ele sabe que não é viagem no fundo, sabe? Eu sei porque ele vai render aqui esse react dele aqui.
se eu tô falando uma coisa nada a ver, como é que ele conseguiu render? A gente vai chegar lá. Mas meu ponto é que exploração de vulnerável é algo bem comum na história da humanidade inteira. Não só com crianças e animais não humanos, mas humanos com deficiências de todo tipo, física ou mental. Enfim, idosos. Né? Quantas pessoas aí não cuidam de um idoso só por causa do testamento dele? Isso não é imoral pra caramba? Então a gente tem que conversar sobre isso, sobre relações. Pra entender também como se relacionar com os animais, porque a gente não, né? Foda-se eles, não é humano, né, Henrique? Nossa. Elas iam pra lavoura, senão morriam de fome. O que ela tá falando, gente? Isso é inevitável, cara. Né? O ser humano teve os filhos, aí tem que ir pra lavoura, porque senão vai morrer de fome. É uma coisa tristíssima. Não deveria que ter. Se não tem problema, por que você não colocaria seus filhos na lavoura, Henrique? Se seria bom pra eles, se seria... Você diz, foi necessário, porque foi necessário, não é porque era bom para elas. E humanos adultos com agência intelectual e moral decidiram ter filhos, sim, durante milhares de anos para colocar para trabalhar, desde novinho. Entendeu? Apanhando, igual fazem com animais também, gente. Poxa, a gente tem que entender um pouco melhor isso, sabe? A relação do ser humano que tem responsabilidade, que é adulto, que tem responsabilidade e privilégio intelectual, que pode fazer tecnologia, que pode fazer o mundo girar, usando quem não pode nem se defender, nem entender nada, pelo seu benefício. Existe algo de tremendamente bizarro e imoral errado nisso. E é fácil de perceber, cara. Eu fico irritada porque é isso. É fácil de perceber, mas parece que tem gente que é muito indisposta, né? Se você vive num meio deserto. Eu consegui falar não Claro, porque você tá levando. Você tá fazendo uma coisa. Não, eu tô falando de indivíduos vulneráveis que não têm poder de consentimento informado. Quem disse que essa pessoa está explorando o filho? Se o filho vai ser o dono da terra, e se eles estão vivendo. Uma criança. Não, olha só. Eu tô falando de criança. Não falei. Velho, essa galera de iPhone viaja muito na maionese. Eles não sabem como é que é a vida no interior, velho. O vegano não sabe como é que é a vida no interior. Eu cresci no interior. Eu vivi os últimos 4 anos, eu voltei pra lá, fiquei os últimos 4 anos lá, agora eu moro em outro interior. Você não sabe. Não sabe que se você não for lá plantar, você não come. Eu sei. É assim, não é que a pessoa tinha filho para trabalhar na terra. Sério mesmo, cara. É surreal, sabe? Porque a pessoa fica falando de ciência. Em muitos contextos históricos isso aconteceu. Desde a Revolução Neolítica, filhos passaram a representar também uma importante fonte de trabalho para famílias agrícolas. Em sociedades de subsistência, crianças ajudavam no plantio, na colheita ou no cuidado com os animais e em outras tarefas desde cedo. Ter mais filhos frequentemente significava mais mão de obra para a propriedade, maior segurança econômica na velhice dos pais. Em muitos lugares, isso foi um dos fatores que incentivou famílias numerosas. Ao mesmo tempo, não era o único motivo para ter filhos. Outros fatores importantes também incluíam a alta mortalidade infantil. Muitos filhos não sobreviviam até a idade adulta, ou seja, precisava repor para poder continuar trabalhando lá. A ausência de sistemas de aposentadoria, sobrava para a criança, então. Continuidade da família e da herança, valores culturais e religiosos, falta de acesso a métodos contraceptivos. É só esse que... Cara, sério. Portanto, a resposta mais precisa é sim. Ao longo de grande parte da história, desde a Revolução Agrícola, ter filhos para contribuir com o trabalho da lavoura foi um fator importante em muitas sociedades agrícolas. Mas não foi o único motivo para as famílias terem muitos filhos. Vamos combinar que é um dos principais, né? É óbvio, eu aprendi isso na escola. Achei incrível uma pessoa que se gaba da formação dele não... Herdar a terra. E sim, os filhos ajudavam... Queria o quê? Que fosse igual hoje na cidade, que você pega e dá um iPhone pro teu filho e ele fica de bunda pra cima. Meus filhos ficam com a bunda pra cima o dia inteiro aqui, cara. Só estudam. Pô, que dó. Que dó. Você poderia incentivar eles a fazerem outras coisas também. É interessante como que a gente vai de um extremo pro outro aqui, né? Crianças trabalhando na lavoura e agora ele falando dos filhos dele que estão na cidade fazendo nada. Eu não acho nenhum dos dois é bom. Eu trabalhava pesado, velho. Trabalhava pesado com os meus pais. Eu não dormia direito, velho. Eu acordava às 5 horas da manhã pra ir estudar. Isso era bom? Estudar. Voltava pra trabalhar. Trabalhava num comércio que minha mãe tinha. Até as 10 da noite. Domingo era a única folga que eu tinha depois da 1 da tarde. E só. E foi a vida inteira. Trabalhava desde cedo. Não era uma questão de opção. Eu não...
Você era uma criança, Henrique. Claro que você não podia optar. Não podia optar. Meus pais não tinham como pagar. Não tinha como. Cara, você tá me falando que seus pais... não, eles precisavam que você trabalhasse para vocês terem o que comer. Tá. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acho que seus pais eram capazes, sim, de fazer... dois adultos são capazes, sim, de criar... Eu não sei quantos irmãos você teve. Realmente, não sei da sua situação. Não sei, talvez realmente foi necessário. Mas, cara, não é bom. Não é bom. Nada disso que você falou é bom. Sabe? Não te ajudou, não te edificou nada, assim. É isso em si. Talvez a maneira que você enxerga isso, que você ainda ama seus pais, você entende que eles fizeram o melhor que eles puderam. Beleza. Tá ok. Eu não tô falando que eles são criminosos. Né, gente? A gente tem que ter noção, cara, de nuance das coisas, gente. Né? Porque vai ter gente que vai explorar o filho mesmo, vai botar ele pra trabalhar no sinal, vai bater nele, vai, né? Várias coisas. Pior tipo de monstro. E também vai ter um pai e mãe que tá passando uma dificuldade e o filho ajuda em alguma coisa. Mas não era pra precisar, vocês concordam? Era no mínimo pro Estado estar ajudando pra não precisar isso, ou qualquer coisa. Eu não tô falando que a culpa é só também dos pais. Mas usar crianças para tirar o seu benefício enquanto um adulto com agência moral e intelectual é sempre errado. Sim, cara. Em diferentes níveis. A gente precisa ter um pouquinho de calma para conseguir conversar sobre isso. Porque ignorar, fingir que não, ou romantizar trabalho infantil, o sofrimento, não é o correto, não é nem lógico, sabe? Não tem sentido, cara. A gente precisava comer, sobreviver. A gente subsistia. Cara, quando eu casei, eu e minha esposa, que viemos de família muito pobres, que eram pobres, a nossa geladeira, quando a gente arrumou um emprego, a primeira coisa que a gente fez foi comprar iogurte e presunto. Eu não tô zoando. O meu sonho era comer presunto. Do tipo assim, eu não comia presunto. Era raro eu comer presunto. Aí eu lotei a geladeira de presunto, eu comia até enjoar. Iogurte, a mesma coisa. Quando minha mãe comprava um iogurte, era certinho, cara, conta pra cada irmão. Era assim, 6 meses. Ela comprava uma bandejinha com 6, do mais vagabundo possível. Eu ganhava 2, cada irmã ganhava 2. Comia só aquilo ali, velho. E acabou. Lambia a tampa, porque senão ia dar ruim, velho. Meu irmão, enchia a geladeira de iogurte. Tomava iogurte e comia presunto o tempo inteiro, até enjoar, velho, quando eu pude comprar. A vida era dura, eu tinha que trabalhar. Se não trabalhasse, a gente não tinha como se sustentar. É assim, as pessoas não escolhem isso. É óbvio que eu não quero explorar a criança, óbvio, mas são mundos diferentes. Com certeza, um mundo onde a criança já nasceu e aí a família está passando dificuldade é uma coisa. Mas é errado. O que eu estava falando, eu falei claramente, é ter filho para colocar na lavoura. Não estou falando de quem teve, porque, enfim, eu fui bem específica. E ter filhos para explorá-los acontece até hoje de várias maneiras, gente. Isso acontece e a gente tem que conversar sobre isso. Não é romantizar, não é falar, poxa, mas eu fui tão explorado e deu certo, eu dei certo. Cara, para, meus pais não eram mauzões. Eu entendo, mas não é sobre isso que eu tô falando. E eu acho muito interessante que o Henrique, ele se entregou aqui, nesse momento aqui, num sentido que eu achei bem legal, assim, se vulnerabilizou. E eu me simpatizo com ele nesse sentido, porque eu acho ele bem honesto, pelo menos, sobre o que ele sente, o que ele pensa. E ele se abriu bastante, falando assim, de trauma desse nível de vida. E aí ele falando do presunto e do iogurte, coisas que não fazem bem nem um pouco, mesmo que não fossem completamente imorais, porque é parte do corpo de um ser senciente, né, explorado, escravizado, é nojento pra caramba. Ainda por cima, não faz nenhum bem pra gente. E ele criou uma memória afetiva tão profunda com isso, porque é cultura. E é isso que a cultura arrebenta com a cabeça das pessoas, sequestra a gente, né, os nossos afetos, e conecta o nosso afeto de maneira intrínseca com violência, com a violação do corpo de um animal, de uma fêmea lactante, de um porquinho, cara. Ele lotou a geladeira dele assim, e ele não percebe, assim, eu acho que ele não consegue discernir muito bem toda essa questão, tipo, do afeto que ele criou, sabe? Em relação à ignorância, porque, cara, eu consumi muito animal a minha vida toda, assim, até os 27, 28. Eu gostava muito de consumir animais, assim, e eu criei várias memórias afetivas disso. Eu sou do interior de Minas.
Hoje eu percebo, sabe, a bizarrice que eu tinha criado. E agora eu criei outros afetos saudáveis, com alimento de verdade, que não sente medo, nem dor, nem experiencia a vida subjetivamente, que não sente alegria, que não cria laço. A minha comida, tudo que eu uso agora, não tem uma parte do corpo de alguém, nada que eu uso. E isso é importante. A pessoa lavradora, pobre, tem que trabalhar, meu irmão. Senão você não vive. Quantos aqui de nós tá vendo esse vídeo? A realidade que ela tá falando é uma realidade muito diferente. Meus avós, meus pais, trabalharam muito, desde muito cedo. Sempre foi assim. Agora nós temos uma vida melhor, ainda bem. Mas não é a realidade da maioria dos países. Ninguém tem filho para explorar filho. E isso é um problema. Qual que é o problema em admitir que é um problema o ser humano ter colocado crianças para trabalhar? Foi um problema. Por que a gente tem tanto problema em admitir o que a gente fez de errado, né, cara? Eu vejo isso muito com veganos também, tipo assim, que não querem melhorar a maneira que eles falam de veganismo, acham que não precisa, porque seus influencers favoritos continuam falando da mesma maneira, então por que eles deveriam mudar, né? E aí fica, tipo assim, usando following, usando popularidade como métrica para pensar o que é popular, é o correto. Então, é muito popular romantizar o trabalho infantil, né? Meus pais, todos tiveram que trabalhar tanto desde criança. E é horrível isso, sabe? É horrível que o ser humano não tenha entendido o quanto que ele é privilegiado e foda e poderoso para ser responsável por isso, de fato, e não medíocre, a ponto de usar quem não pode nem se defender, entendeu? Não pode nem entender o que está acontecendo. Na maioria dos países. Ninguém tem filho para explorar filho. A humanidade teve filhos, em grande parte, para explorá-los. Ainda tem. Isso é muito claro, cara. Até hoje os pais tratam os filhos como propriedade de incontáveis maneiras, assim. É foda, sabe? Vai falar que isso não é uma violência, não entendeu nada ainda de psicopedagogia, não entendeu nada. Tá desatualizado. Ainda talvez vai falar daqui a pouco que a palmatória também era uma coisa legal, né? São coisas diferentes. Você está falando de uma época onde a pessoa não tinha nada. Até hoje em dia acontece isso, Henrique. Você acha que alguém que vive no interior, sem ter o que comer, a criança não vai ajudar a mãe? Henrique, você tá pegando uma situação de extrema... Vai fazer o quê? Vai dar um iPhone pra criança ficar... Você tá pegando uma situação de extrema vulnerabilidade usando. Não tô falando disso. Eu tô tá falando de uma maneira... Eu não conheço nenhuma família que faça isso por querer. Não, o quê? Uma família que tem filho pra botar pra então os pais tiveram filho à toa. Tipo assim, não faz sentido isso, Henrique. A maioria... Você pode ter filhos? Boa parte... Que isso, Henrique? Então não tô entendendo. Henrique... não tá. Então tá. Não. Ter filhos pra explorá-los, eu sou totalmente contra, sim. Sabe? Ter filhos porque naturalmente se teve, ou porque, né, teve um chamado para um cuidado, assim, beleza. Mas se você não tem a capacidade de cuidar de uma criança até que ela se emancipe e se torne capaz de começar a entender, né, o mundo, concordar ou não com a agência, sem estar correndo um risco ridículo que a criança corre, ou um humano com deficiência mental corre, ou um animal não humano corre. Cara. Peraí. Deixa eu te explicar. Não, desculpa. Peraí. Explico de novo. Ninguém quer ter filho pra a humanidade, a história da humanidade inteira, a humanidade teve filho pra colocar na lavoura, porque não ia ser sustentável pra ele plantar na lavoura sozinho. Ele precisava de mais gente. Não, isso... Tem uma galera que... Eu observo os veganos, boa parte deles nem entendeu por que eu tava falando disso. E eu acho isso incrível, né? Porque o veganismo realmente não é visto nem como causa de justiça e direito, e muito menos como um princípio ético de respeito à individualidade de um ser vivo senciente. O direito dele à dignidade, à liberdade, né? Uma luta anti-exploração, uma instância anti-exploração. Eu tô falando de exploração de vulnerável. E tá todo mundo... Cara, os veganos ficaram desconfortáveis com eu abordando isso. Eu achei muito doido observar isso, sabe? Porque eu entendo ficar desconfortável de falar sobre isso. Mas até ouvir, porque eles não estão nem um pouco acostumados a pensar no veganismo da maneira correta. No campo da moralidade, né? Em relação a seres vivos, sencientes, vulneráveis, pacientes morais exclusivos, assim como crianças.
Não, isso Eles é tinham fato. pra viver. Não, agora, Isso não foi criança e proposital. animal não humano... As pessoas não fizeram isso propositalmente, cara. As pessoas tiveram filho para escravizar os filhos. As pessoas quiseram o pior para os filhos. Nossa Senhora. Era a época. Era a vida que tinha. A vida é dura, cara. A vida é dura. A vida é dura. E a galerinha de iPhone aí não tem a menor noção da vida como é. Isso não foi proposital, velho. Gente, agora a gente vai ser proibido. Ué, mas o cara é indígena, ele tá lá, o filho vai ter que caçar, vai ter que... E é isso, né? O indígena vai ter que caçar, ele vai terminar com essa. Eu acho bem interessante isso. O indígena vai ter que caçar. É uma boa maneira de terminar isso aqui, de embrulhar isso aqui para mostrar o quê? Que dá para romantizar a exploração animal, a escravização animal, usando o indígena, por exemplo. Né? Ao ponto também de romantizar a escravidão infantil também, porque ter filho para colocar para trabalhar, para te sustentar, é sim uma exploração que é escravagista, porque uma criança não pode nem se defender, nem entender, nem concordar, enfim. E isso aconteceu por toda a história da humanidade, desde a Revolução Agrícola. Isso não é... Gente, pelo amor de Deus, sabe? O Henrique talvez está precisando estudar um pouquinho mais de humanas, de verdade, porque exatas e biológicas talvez já saturou a cabeça dele, assim, já ocupou demais ao ponto que ele não... E é foda, porque eu gosto até desse lado lúdico dele, sabe? Da tatuagem, eu acho que as pessoas até deveriam ser mais assim, num sentido, mas do que adianta ser assim, né? Ser lúdico desse jeito e não ter sensibilidade básica, né, para entender que você não deveria estar falando sobre estatística, sobre números, rentabilidade, quando se fala sobre respeitar o corpo de um ser vivo senciente, que tem complexidade psicológica, emocional e, no mínimo, um lugar de grande mistério, de uma experiência subjetiva, onde tem alguém ali, não algo. E é muito conveniente para o Henrique ficar só focando em zoológico e só nos detalhezinhos que ele queria focar ali, né, nos gatos e tal, de uma maneira totalmente enviesada. Parece nem que a gente está falando de todos os animais. Todos são explorados, escravizados pelo ser humano, desde que o ser humano pôde fazê-lo, por uma questão de oportunismo. A gente pode ser muito melhor, mas a gente tem que começar a escolher isso de fato. Ficar com esse moralismo subjetivo do Henrique, que uma hora ele tem consideração moral pelo animal, até certo ponto, o outro não. Isso que não faz o menor sentido. Isso é hipocrisia, isso é corrupção. E aí não dá pra você reclamar, Henrique, falar que um animal tá sendo maltratado ali de um jeito que você não gosta. Você é a favor até de animais explorados pelo McDonald's, cara. Até o extremo, sabe? Eu quis fazer esse react do React Inception, a origem, porque eu achei interessante como que o Henrique mesmo reagiu ao nosso debate, assim. Ele tratando no momento como se tivesse sido super ilógico o que eu falei, mas rendendo bastante. É engraçado. Se é tão ilógico, como que ele quis render tanto? Ele argumentou ainda sobre tudo. Falsa acusação, né? Que eu tenho um discurso extincionista. Não, ele que tem, na verdade. Ele que fala sobre extermínio, não eu. O couro, já mostrei, né, gente? É plástico, na verdade. Não tá sabendo nem diferenciar um couro de plástico. Talvez ele ache que isso que ele tá usando também é couro, né? Vai saber. A gente teve até uma conversa depois da gravação, que eu achei muito interessante, assim, que ele ainda fez questão de falar assim, eu tenho uma jiboia maior que você. Sacaram como a objetificação ela é profunda, assim, do ser humano, gente? Do que adianta você ter todo o conhecimento de biologia, né, se você não honra esse conhecimento, assumir um papel do ser humano, que é o animal mais privilegiado desse planeta, portanto, o que tem maior responsabilidade também, né? E se tem uma coisa que é dever na vida, assim, isso não é moralismo nenhum falar, é respeitar o corpo, a liberdade e a dignidade do outro. E claramente, enquanto a gente não reconhece os animais como indivíduos das suas próprias vidas, com direito de não serem utilizados pelo ser humano, pela única espécie do planeta que pode, justamente como o próprio Henrique disse, alterar de maneira tanto aí até Marte e tudo, caramba. Então por que a gente ainda está escravizando? Se a gente é tão superior?